Seguidores aqui do canal, vejam só, eu queria conversar um pouco com vocês sobre as dores da reprovação. Olha só, quando eu fiz o meu primeiro concurso na área de auditoria, nessa segunda sequência, eu fui logo reprovado no Tribunal de Contas do Distrito Federal. Tive um desempenho bem pífio. Algumas matérias eu fui muito bem com português ali, eu acertei 13 de 14 questões, raciocínio lógico também acertei todas as questões que tinham, salvo me engano eram 3, eu acertei todas. Matemática financeira, eu acertei, salvo me engano, 2 das 3 questões que estavam constantes da prova. Então eu tinha uma certa base em algumas matérias ali e consegui me desenvolver bem. Mas algumas outras, como economia, eu fui muito mal. Por exemplo, salvo engano, a economia tinha 12 questões, 12 ou 13 questões, eu só acertei 2. Ainda assim, mesmo sem ter noção da matéria, eu marquei todas e com isso eu acabei errando a maioria, obviamente, errei 11 questões, mais ou menos 10 ou 11 questões, e isso acabou depenando do meu desempenho ali, já que era aquela questão errada, nula, aqui uma questão certa. Mas, como eu falei, o que a reprovação às vezes significa? Veja só, quando eu vi algumas questões que eu não tinha muita noção, poxa, será que eu estou estudando pelo material errado, incompleto, algo do tipo? E na época eu estudava pelo material do Direção Concursos, bateu essa insegurança em mim. Então eu até comprei livros de contabilidade, tentei buscar ali livros de economia, livros de análise de demonstrações contábeis e assim por diante. E comecei a estudar por eles. Infelizmente, meu desempenho ali nas questões começou a decair, né? Porque os livros ali não eram justamente os melhores materiais para estudar. Não eram livros de concurso. Eu peguei livros ali da matéria em si, voltados para a faculdade, e achava que poderia ser útil para meu estudo, para meu desempenho ali na matéria. Veja só, então a grande questão foi essa, o grande tópico que eu queria chamar a atenção aqui é isso. Bateu o desespero em mim, né? Então eu achava que o que eu tinha lido ali não era suficiente, o material ali do Direção a princípio não seria suficiente e bateu o desespero. Isso não é uma verdade, né? Então é certo que o material, seja do Direção ou de qualquer outro cursinho, não vai lhe dar 100% do que cai na prova. Por isso que é importante a gente saber assimilar uma reprovação e saber entender como nós vamos conseguir agregar valores e sair ali do desempenho de 60%, dos 70%, para o 80% até chegar nos 90% até, né? Claro que a depender da prova, como a prova do TCU aí, feita pela FGV, não foi necessário para a aprovação ter um nível de 90%, mas é a base geral para os concursos, de modo geral, em especial na área de auditoria. O que eu quero destacar é justamente isso. É necessário a gente saber como se aprofundar. Então, nenhum material de cursinho te oferece os 100% do que você precisa saber. Por quê? Porque o cursinho é para te dar a base, para te dar ideia do que é cobrado, te dar uma noção geral do seu aprendizado. Isso eu estou falando para a área de auditoria, tá? As provas de auditoria de controle, em especial, auditoria fiscal, certo? Mas é necessário se aprofundar. Por exemplo, é necessário você estar se atualizando ali nas questões de jurisprudência, né? Nas jurisprudências lançadas constantemente tanto pelo STF quanto pelo STJ. É importante você saber como se aprofundar em direito constitucional, administrativo, penal, civil, ali nessa questão de jurisprudência. Fato 1. Mas existem algumas situações que também é necessária uma leitura complementar, como algumas normas específicas de auditoria, eu recomendo muito a leitura. Por exemplo, alguns ensaios eu acho muito interessante a leitura para o aprendizado de auditoria governamental. Outra coisa, na área, por exemplo, de contabilidade pública,
a leitura ali de trechos importantes do MCASP, né, do Manual de Contabilidade Pública. É interessante que você consiga se aprofundar ali no Manual Técnico de Orçamento, ali para ter uma noção geral também na disciplina de Administração Financeira e Orçamentária. Ponto-chave é, quando a gente é reprovado, muitas vezes bate o desespero de achar que está tudo errado, de que não estamos chegando a lugar nenhum. Não é isso. Você está no caminho certo, mas é necessário ali fazer ajustes, análises específicas, ajustes finos, conceitos a serem aprofundados. Não é mudar tudo, começar do zero, ou que seu material não presta, não é isso. É que você precisa aprofundar-se, precisa desenvolver-se, precisa fazer uma análise melhor de alguns conteúdos, ter um aprofundamento melhor de alguns conteúdos, especificamente em algumas matérias. Por exemplo, o professor Marcel Guimarães ele recomenda muito o livro Orçamento Público, do James Giacomoni. Esse livro serviu de base, inclusive, para uma prova discursiva do TCE Amazonas, da FGV. Então, vejam só, não necessariamente a gente tem que ficar apenas no material do cursinho, mas não necessariamente, aliás, definitivamente não, vamos estudar por livros. É preciso a gente analisar isso de forma fria, de forma calculista, para poder chegar a um denominador comum do que é mais proveitoso para a sua aprovação. Então, não deixe que uma possível reprovação faça com que você queira desistir ou ache que está tudo errado, mas faça análise cuidadosa de como você pode utilizar aquela reprovação para se desenvolver melhor, ter um melhor aproveitamento no próximo concurso, tá bom? Então, lembre-se que o concurso público é uma escadinha, você vai subindo degrau a degrau, sendo que é necessário que você saiba o que fez de errado no degrau anterior, tá? E qualquer coisa, se desejar ajuda para fazer essa análise melhor, estamos por aqui. Me procure aqui no canal, nos comentários, deixe seu like e pode também procurar lá no meu Instagram, @coach.mateus. Sempre respondo ali os comentários, respondo ali as mensagens. Estamos à disposição para poder tirar dúvidas e te dar sugestões de como você pode melhorar o seu estudo. Tá bom? Vamos nessa?